Salmo 139. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasses, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com o perverso. Afaste-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que odeiam o Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto como um ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, tem como fugir do Senhor? Tem como se esconder, nem que seja por um instante, do Senhor? O texto fala que Ele nos cerca por todos os lados. Aonde você está, o Senhor também está. E o que você faz, Ele conhece. Ele sonda o teu coração, os teus pensamentos. E talvez você também possa odiar aqueles que odeiam o Senhor. E você toma as dores daqueles que vêm contra o Evangelho. Mas, irmãos, ainda assim temos caminhos maus. E precisamos voltar para os caminhos eternos. Precisamos voltar para o caminho do Senhor. Quem aqui já foi à praia? Levanta a mão. Tem no Rio de Janeiro alguém que ainda não foi à praia? Em algum momento você já pegou um punhado de areia na mão? Sim ou não? Já pegou? Agora eu quero ver se você já foi mais além. Você já pegou um punhado de areia na mão e contou os grãos? Quantos grãos
deve caber na palma da sua mão. Talvez alguns milhares. E o Senhor fala assim: conta as areias para Abraão. Ou conta as estrelas do céu. Quantas são? É um Deus que é extremamente grandioso, mas também é gracioso. E nos envolve com a sua graça. Mesmo em momentos de luta, de dificuldade, Davi, ao escrever o texto, fala que a situação estava tão difícil que parece que as trevas estavam e cobrindo, e que a luz ia acabar. Mas ele chega à conclusão que trevas e luz para Deus são a mesma coisa, não tem diferença, porque ali também Ele está. Essa luz é tão maravilhosa, irmãos, que um dia a luz do nosso Deus vai encobrir toda a terra, e nós não vamos precisar mais do sol. O conhecimento de Deus vai ser pleno na nossa vida. Irmãos, queridos e amados, o Senhor te conhece. Quando você ainda era uma substância sem forma, Ele viu os seus ossos sendo formados. Ele escreveu no livro dele todos os dias da sua vida. Foram escritos e determinados antes que nenhum deles existisse. Esse é o tamanho do nosso Deus. E se você subir e chegar lá no Monte Everest, lá no pico, o Senhor vai estar. Se você for mais fundo, lá nas Fossas Marianas, no meio do mar, lugar mais profundo da terra, Deus ali também está. Se você pegar o foguete e romper a nossa atmosfera e for ao espaço, ali também o Senhor estará. Esse é o nosso Deus. Mas nos momentos de trevas, de lutas que passamos, parece que estamos sozinhos. Parece que estamos enfrentando essas dificuldades sozinhos, porque paramos de olhar para a luz e as trevas nos encobrem. Quero contar para vocês a história de um advogado. Esse advogado se chamava Horácio. O ano era 1871. Ele era advogado, bem-sucedido. Em 71, o seu filho morre. Ele perdeu um filho. Talvez aqui ninguém perdeu um filho ainda. No mesmo ano, tem um incêndio na cidade. E ele tinha investido o seu dinheiro quase todo em imóveis. E se queimou. 2 anos depois, aquele incêndio provocou uma grande crise. E no meio daquela crise, eles decidiram sair dali, Estados Unidos, e irem para a Inglaterra. No dia da viagem, não tem avião ainda, é barco. Ele tinha compromissos que ele não conseguiu resolver antes e não pôde embarcar. E vai embora. O navio com a esposa e 4 filhas. E chega a notícia para ele que aquele navio se acidentou no mar. Foi o maior acidente da história até o momento. Depois foi superado pelo Titanic, alguns anos depois. E ali, naquele desespero, esperando informações. Já passou por isso? Recentemente, o presbítero lá de Realengo começou a receber vídeo de um acidente que tinha acontecido. O pessoal gosta de mandar essas coisas, né?
E quem tinha se acidentado era a sobrinha dele. Descobriu no vídeo. Tinha acabado de se formar em medicina. Já estava trabalhando, pegou uma carona e a batida foi no lado do carona. E ela morreu. E ali, esse advogado, esperando a informação, ele recebe um telegrama. Salva, porém sozinha. A esposa enviou para ele. Era a tecnologia maior que tinha na época. Era muito caro enviar isso. E ali ele descobre que perdeu todas as filhas no acidente. Esse homem, além de ser advogado, ele era um presbítero e depois foi pastor presbiteriano. E ele pega um navio para ir lá encontrar sua esposa. E ele começa a escrever o hino que a gente cantou aqui. Será que você tem coragem de escrever que você é feliz com o Senhor, enquanto o luto está na sua vida, a aflição da perda? Você fala, eu sou feliz com o Senhor. Será que você consegue compreender que Satanás, com todas as tentações e provações que venham contra você, ele não pode te afastar do amor de Deus? E compreender isso no meio do luto, da dor, da angústia que você está vivendo. Meus irmãos, esse homem, depois desse fato, tem mais 3 filhos. E perde um desses 3 filhos ainda bebê. E depois ele escolhe se mudar para Jerusalém e começar lá uma colônia missionária, lá em Israel. E por causa dessa colônia missionária ele concorre ao prêmio Nobel da época. Talvez por muito menos já teríamos desistido. Por vez, olhando para a minha vida, para a nossa vida, quantas vezes desanimamos? E quando olhamos para essa história, como várias outras, não enfrentamos nada ainda. Quantas vezes as situações provocam em nós falarmos coisas que vamos nos arrepender? Ou proferimos palavras de desânimo? Quantas lutas enfrentamos, irmãos? Grandes, pequenas. Mas o Senhor está ali. O Senhor não dorme. O Senhor nos protege. Ele nos consola. Ele está nos confortando. Só que ficamos tão apegados às situações, aos problemas, que esquecemos do nosso Deus. Esquecemos de quem servimos. Ele é o Criador, mas Ele é o soberano também. É aquele que se assenta no trono e rege toda a criação, visível e invisível. Não tem porta que Ele abriu que alguém possa fechar. Não tem porta que Ele fechou e alguém possa abrir. E vamos ser perseguidos, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E quando o diabo te persegue, te tenta, e vê você caído, para ele é uma vitória, porque ele vê a imagem e a semelhança de Deus rastejando aos seus pés. Quantos pecados cometemos? Quão frágil é a nossa fé, a nossa confiança? Quantas coisas nos abalam? E às vezes nos abalamos pelo que pode acontecer ainda. Ontem eu parei para ver De Volta para o Futuro, pela 1000ª vez talvez.
E ali, quando ele volta ao passado, ele começa a ver o dilema do pai, que é o mesmo dilema dele. Não vou tomar essa postura, que podem me rejeitar, e eu não sei como que eu vou lidar com essa rejeição. Irmão, talvez isso nunca foi tão vivo como é agora nessa geração. Eu não faço nada, porque se eu fizer eu posso ser rejeitado, eu tenho medo, Eu olho hoje a igreja. Quantas igrejas já estão com a parede preta, meia luz? Eu parei para estudar isso. Tem a ver com filmagem, didática, porque você, aqui na frente, acaba sendo só o único ponto de destaque, para as pessoas não perderem o foco. Só que eu parei para confrontar como o evangelho era pregado, irmãos. Paulo pregava no meio dos outros. Ele foi lá no meio de Atena, as pessoas hostilizando ele, xingando, reclamando, chamando de burro que seja, ele continuando falando. Mas hoje, se falar alguma coisa, eu me perco no meu pensamento. Quantos de vocês aqui já não contaram quantas fileiras tem aqui, branco, no meio do culto? Quantas luzes tem? Quantos já não contaram aqui o piso? Pessoas. E vão se perdendo. A gente se perde muito fácil. Mas essa palavra é a palavra do Deus vivo. Essa é a palavra que transforma as vidas. Essa é a palavra que pode mudar o teu humor e o teu ânimo, de verdade, para continuar a caminhada. O nosso Deus é esse Deus, que está conosco todos os dias, que não tem como se ausentar dele. Mas eu quero que você abra sua Bíblia também no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler da parte final do versículo 4 até o 15. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhe dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O Senhor Jesus está no momento final aqui na terra. Os discípulos estão abatidos. Mas ele fala, não se amedronte. Se encoraje, vai vir o Espírito Santo. Esse Espírito da verdade vai ser bom para vocês. Ele vai revelar coisa para vocês que eu não posso falar agora, que vocês ainda não suportam. Ele vai guiar vocês sobre toda a verdade,
mas também vai falar sobre a justiça, sobre o juízo. E ele deixa claro, porque o dominador desse mundo já está julgado. Ele não pode nos conter. E se somos o povo de Deus, temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo não se manifesta por falar em línguas. É muito pouco para ele. O Espírito Santo se manifesta trazendo consolo e nos guiando a Cristo. Nesse mundo temos aflições sim, temos dificuldades sim, passamos por lutas, como aconteceu com Horácio Spafford, como acontece com você hoje. Quantas lutas você passa? Quantos medos enfrentamos? Mas o Senhor está conosco. Ele não nos deixa só. Se você é dele, o Espírito Santo está em você. Ele habita em você. Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas nós somos construção dele. Ele nos conhece desde o início. Ele guia a nossa vida. Confia nele. Confia nele. Se você confiar em Deus, irmãos, o mais ele fará. Eu preciso ter confiança para falar do Senhor. Eu preciso ter confiança para rejeitar o pecado e confrontar o pecador. E muitas vezes o pecador sou eu mesmo. Eu preciso me submeter a Deus para poder submeter a minha carne. Porque eu acredito que a gente interpreta de uma maneira errada um texto bíblico. A carne, ela é? A carne, ela é? Para quê? Para buscar Deus. Quando Jesus fala isso, ele estava querendo orar e os discípulos estavam dormindo. Quantas vezes você quer orar e bate sono? Você começa a orar na cama e quando termina a oração o sol está raiando, o despertador está tocando. Você tem dificuldade de dormir quando você pega a Bíblia. Meu irmão, quer dormir? Lê a Bíblia. Por quê? Porque a carne é fraca para isso. Ela tenta tirar o teu ânimo, o teu vigor. Mas ela é muito forte para outras coisas. Ela é forte para te caminhar para o pecado, para fazer seus olhos verem coisas que vai causar desejo em você, impulsos fortes. Ela é forte nesse sentido. E quando você ora, irmãos, talvez nos primeiros minutos não é bom. E se você ora pouco tempo, talvez você nunca experimentou a melhor parte. Mas se você começa a orar e fica na oração, de repente ali 10, 20, meia hora, começa a ficar bom. Aí você não quer parar mais. Porque a tua carne, no início, ela está vencendo. Ela quer que acabe logo. Mas quando você, com o domínio próprio, a domina, e você ora, e ora, e ora, e lê a Bíblia com vontade. Eu peguei para preparar a aula da escola dominical, falei, vou ler o Evangelho de Mateus. 3 horas eu li o Evangelho. E nem precisava disso para a aula. Mas no início é como? Vai, dá umas piscadas, aí depois vai. E a questão de capítulo e versículo, isso é terrível, que você acha que, já li isso aqui tudo. É bom você ler. Eu dei essa Bíblia, estou pensando em comprar de novo. O livro dos livros. O problema é que ela só tem na versão
nova linguagem de hoje. Mas não tem capítulo nem versículo, então você não sabe onde está. Então tu vai lendo. E quando tu vê, rapidamente tu acaba um livro. Que você não está aquele negócio, pô, já li 4 capítulos, 5 capítulos, aí você começa a se desanimar. Mas para encerrar, meus irmãos, a luta vai estar sendo constante na sua vida. E se você for de Cristo, vai ser mais do que o restante da população. Vão te perseguir porque você é cristão. Talvez você vai perder oportunidades porque você é cristão. E você tem que mostrar caráter em todo tempo. Não minta, não se venda. Vá adiante, mostrando que você serve ao Senhor. Se tiver que falar de Cristo, fala em tempo e fora de tempo. E enfrente as consequências por isso. Talvez vão te tirar do seu emprego. Talvez a sua caminhada na escola, na faculdade, vai ser mais difícil. Mas caminhe com Cristo. Com Cristo. Porque o nosso tesouro não vai ser conquistado com a sua profissão, com o seu trabalho. Não vai ser conquistado pelo dinheiro que você ganhou ou deixou de ganhar. A nossa riqueza está no Senhor. Está no Senhor. E se Ele permitir que todos nós possamos viver com tranquilidade financeira. Mas se não, tenha certeza que Ele não vai deixar você passar por fome. Ele vai levantar um irmão, uma irmã, ou até mesmo um perdido lá fora, que vai te sustentar. Isso é confiar no Senhor. O Senhor é o nosso Pai. Ele cuida de cada filho que Ele tem. Então, se você está desanimado, se anime novamente. Está passando pelas lutas, pelas dificuldades, entenda, o Senhor também está contigo. Ele não te abandona. Vai ter momentos difíceis. Vai ter momentos que talvez você vai achar que precisa desistir. O próprio apóstolo Paulo fala que ele achava que não tinha forças mais para resistir. Mas o Senhor está contigo, irmão. Olha para o alvo. O alvo está lá. Fixa o olho nele, o nosso alvo é Cristo. Olha para Ele. E você vai passar pelos problemas. Você vai passar pelas lutas. Você vai enfrentar as doenças. E no dia que chegar a sua morte, você pode falar assim: eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Mas se for para ficar vivo, você também vai falar assim: a minha vida é para glorificar o meu Deus. Eu vivo para Ele. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Não tenha medo da morte, tampouco da vergonha. Se precisar de ajuda, peça. Se fortaleça em oração. E eu quero te dizer uma coisa: o Senhor está te cercando. Está te cercando. No bom e no mau sentido. Talvez você está fazendo tudo de errado, Ele está ali. Ele está ali o tempo todo. Ele nos cerca. E graças a Deus por isso. Vamos ficar de pé, irmãos? E vamos encerrar esse momento de culto.